A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, amém? Vamos meditar aqui no livro de 2 Reis, no seu capítulo 32. Alguns anos mais tarde, apesar da fidelidade do rei Ezequias, o rei Senaqueribe da Síria invadiu Judá e pôs o que? Cerco às cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-la, ou seja, saqueá-la e invadir. Quando teve a certeza que Senaqueribe tinha o intuito de atacar Jerusalém, Ezequias convocou os seus conselheiros e governantes para um conselho de guerra, tendo decidido tapar as fontes do lado de fora da cidade. Para isso, mobilizaram uma enorme quantidade de gente para que, além desse trabalho, também se empenhou no corte das águas do ribeiro que atravessava os campos, porque acharia o rei da Síria tanta água, diziam eles. Seguidamente, consolidou a sua defesa, reparando a muralha, onde havia tendas, e levantando junto às torres fortificadas outra muralha do lado de fora. Também reforçou a construção da fortaleza de Milo, na cidade de Davi, e mandou fabricar grandes quantidades de armas e de escudos, e mobilizou o exército enorme, oficiais, mandando que se concentrasse nas campinas em frente às cidades, dizendo-lhes: esforcem-se e sejam corajosos, não tenham medo do rei da Síria. Não tenham medo do rei da Síria, nem do seu poderoso exército, porque conosco está quem é muito maior do que o rei. Aleluia! O seu exército é grande, mas não passam de simples homens. Nós temos o Senhor, nosso Deus. Ou seja, irmãos, ele está dizendo, nós temos o Senhor do deserto. Amém? O Senhor, nosso Deus, o combatente do nosso lado, combatendo do nosso lado. Estas palavras foram para eles de grande incentivo, ou na verdade de fortalecimento. Amém? Pois bem, aí no verso 9 diz o seguinte: Senaqueribe, o rei da Síria, enquanto sitiava a cidade de Laquis, enviou embaixadores ao rei Ezequias com a seguinte mensagem dirigida ao povo de Jerusalém. Aí vem a afronta. O rei Senaqueribe da Síria pergunta-vos: pensam poder sobreviver ao cerco que porei a Jerusalém? Não serve de nada que o rei Ezequias tente persuadir-vos a um suicídio coletivo e levando vós a permanecerem na cidade, morrendo de fome e de sede. Olha que ameaça esse rei fazia. Ao mesmo tempo, vos promete até que o Senhor, vosso Deus, vos livrará do rei da Síria. O rei Ezequias foi quem mandou destruir todos os santuários pagãos sobre as colinas, e ordenou em Judá, em Jerusalém, se usassem unicamente o altar do templo, queimando apenas ali o incenso. Pois bem, aqui se trata de Senaqueribe afronta, uma verdadeira guerra de palavra. Primeiro Ezequias tinha dado palavras de fortalecimento e de avivamento para os seus soldados. Aí vem Ezequias jogando um balde de água fria, por assim dizer, dizendo: quem vos pensa que vai livrar da minha mão? O Deus de vocês? Ezequias está levando a vocês a um suicídio coletivo, a qual vocês não vão poder escapar das minhas mãos, dizendo Senaqueribe. Aí começou a fazer aquelas colocações de afronta. Bom, aí no verso 3 diz assim: não percebem que tanto eu como os outros reis da Síria, antes de mim, nunca fomos impedidos de conquistar qualquer nação que atacássemos? Olha só, qual foi o Deus das nações já conquistada que foi capaz de fazer alguma coisa para salvar essas terras? Digam-me o nome de apenas um que tivesse pedido ou podido resistir aos nossos ataques. O que é que vos leva a pensar que o vosso Deus, o Todo-Poderoso, Porque o Deus aqui está com Deus maiúsculo, O vosso Deus vos pode salvar. Não se deixe enganar por Ezequias. Não acreditem nele. Olha a guerra de palavras. Repito, não houve Deus
Aí vem com D minúsculo. Não houve Deus de nação nenhuma de que alguma vez tivesse sido capaz de salvar o seu povo da minha mão, nem dos meus antecessores, muito menos o vosso Deus, o Todo-Poderoso, que ele quer dizer, porque o Deus está com D maiúsculo, né? Poderá. Nem mesmo o vosso Deus poderá fazer. Aí no verso 16, interessante que diz assim, ó, o embaixador falou com desprezo pelo Senhor Deus e pelo servo de Deus Ezequias, com todos aqueles insultos. Senaqueribe enviou pelos embaixadores cartas injuriosas contra o Senhor, o Deus de Israel. Nenhum dos deuses das outras nações conseguiu salvar os seus povos das minhas mãos. O Deus de Ezequias também não conseguirá, escreveu ele. Os embaixadores gritaram ameaças em língua judaica, dirigindo-se ao povo que se juntaram nas muralhas da cidade, tentando atemorizar ou desencorajá-lo. Falavam do Deus de Jerusalém como se tratasse de um simples Deus pagão, de um ídolo feito por mãos de homens. Aí no verso 20, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração ao Deus do céu. Em resposta, o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus oficiais e generais. Senaqueribe foi obrigado a regressar à sua terra, coberto de vergonha, quando entrou no templo do seu Deus, né? Senaqueribe, né? Entrou no templo do seu Deus, com Deus minúsculo, porque era um Deus de nada, né? Os seus filhos mataram-no ali mesmo. E foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém. Houve, enfim, paz na terra. Pois é, meus irmãos, vamos falar aqui o seguinte. Senaqueribe era um rei perverso, sanguinário, muito audacioso, a ponto de fazer essas afrontas. E vai por aí adiante. Ele fala que o povo vai comer o seu próprio excremento, beber a sua própria urina, mas preste bem atenção no que Deus fez. Preste bem atenção no que Deus pode fazer quando a gente crê, quando a gente confia. Porque o que aconteceu? Ele fez essa afronta e esse rei era perverso, ele era mau, ele furava os olhos dos seus oponentes, ele matava mulheres e crianças, ele assim era terrível, era sanguinário. Aí vem uma pergunta, será que Satanás que entrou em Senaqueribe? Ou Senaqueribe entrou no diabo com tamanha maldade e perversidade e foi afrontar, como ele falava que sempre entrava, invadia onde ele quisesse, ele tomava conta, e não teve nenhum Deus que antecedeu ele, antes dele, que pôde livrar ninguém quando eles atacavam, e ele resolveu invadir Jerusalém. Só que quando ele invadiu Jerusalém, como diz no ditado popular, aí é que a banda toca. Aí o negócio é mais embaixo, porque ele tentou invadir Jerusalém. E toda essa afronta que ele fez por carta, Ezequias dobrou o seu joelho, porque ele tremeu, bateu o joelho no outro, ele tremendo, porque temia esse jogo de palavras, de ameaça do inimigo. Você não vai conseguir, você vai ser destruído, eu vou te matar. Olha só. Tudo que é palavra para destruir um servo do Senhor tem que cair por terra, não podemos aceitar, porque Ezequias teve medo, mas ele foi lá e apresentou esta carta de afronta, e Deus fez o que em resposta? Mandou apenas você não viu, vou repetir, apenas um anjo para destruir 185.000 soldados. Deus mandou apenas um anjo, e aí Ezequias com todo o seu exército não precisaram nem se mover, porque o próprio Deus fez o serviço. Porque aí esta afronta que estava fazendo contra Ezequias e o seu exército, o seu povo, não era contra Ezequias, era contra o próprio Deus. E quando se afronta a Deus, tem que ser muito corajoso para estar sabendo que está cometendo um suicídio. Porque ninguém afronta o Deus vivo e permanece de pé. A gente tem visto milhares de histórias. As histórias nos informam
não só na Bíblia, como na própria vida real. Aquelas pessoas que blasfemaram, será que elas estão vivas para contar a história? A não ser que pela misericórdia de Deus elas ainda sobrevivem. Então, Deus deu o livramento ao povo que creram, ao povo que acreditou, ao povo que confiou. E é assim que nós temos que ser. Eu não sei qual é o seu gigante, qual os seus problemas, qual é o Senaqueribe da sua vida, qual que está sendo o seu problema. Não sei se é uma enfermidade. E aí o inimigo vem com essa palavra: você não vai vencer essa enfermidade, você não vai vencer esse problema, você não vai vencer essa doença, você não vai vencer esse fracasso, você não vai vencer esse desemprego, você não vai vencer essa situação do seu filho viciado nas drogas. Ele vai ser viciado, ele vai morrer no vício, a sua filha em prostituição, o seu casamento está em falência. Você não vai vencer, você não vai vencer. E a palavra é essa: diz que você vai ser derrotado, mas você não deve aceitar esta afronta do diabo, porque Deus é com você. Deus mandou apenas um anjo. E não é assim que você tem que fazer? Vamos fazer, ou vamos dizer assim, vamos copiar o que Ezequias fez. Vamos escrever os nossos problemas em cartas, ou até mesmo falar mesmo todos os nossos problemas prontos que a gente está passando, e entregar nas mãos do Senhor, e falar: meu Pai, e falar: Senhor, olha a afronta que eu estou passando, isso, isso e isso. Eu estou sem comer em casa, estou sem nada para comer em casa, eu estou desempregado, o meu filho está no vício, a minha esposa está saindo de casa, o meu marido está saindo de casa, o meu filho está nas drogas, o desemprego, está tudo difícil, está tudo caro, eu não consigo pagar uma conta de água, de luz, eu estou com problema na justiça. Esse é o seu problema, um gigante que tem que cair por terra. Você lembra do gigante Golias? Ele caiu por terra. Então é assim que nós vamos vencer. E não importa, irmãos, eu sei que muita gente está preocupado. Quem vai assumir o país? Esse país vai se tornar uma verdadeira Vené, né? Vai se tornar uma China da vida, né? Não, irmãos, nós temos que confiar em Deus, porque não adianta que o homem não tem poder. O poder que ele tem é só financeiro, mas ele não tem poder não só de livrar, como também de fazer nada. Ele não tem poder. Deus pode até permitir, mas depois cai por terra quando a gente dobra os nossos joelhos. Então não tenha medo, irmãos. Esse que vai assumir está nas mãos de Deus, seja quem for, está nas mãos do Todo-Poderoso, porque o Brasil é uma nação abençoada, embora idólatra também. Porque nós não podemos idolatrar, seja ele quem for o presidente, nós não devemos idolatrar, porque Deus é digno de toda a honra, glória e louvor. Então, nós temos apenas que orar, seja o pior, direita ou esquerda, nós temos que orar por ele. A Bíblia manda orar pelas autoridades, não orar contra a autoridade ou contra o país para que não dê certo, porque nós estamos vivendo nele. Então nós temos que ser sábios e inteligentes, não temos que ter medo não. Muitos irmãos estão tremendo, muitas pessoas até choraram, muitas pessoas nem conseguiram dormir, muitos não estão conseguindo comer, muitos estão preocupados, muitos estão assim, sei lá, com o coração totalmente voltado a preocupações por causa das palavras que têm ouvido do Senaqueribe dessa vida. Seja quem for, esse que assumir as palavras dele contra essa nação não vai funcionar. Porque temos um Deus poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que vai nos livrar da mão do Senaqueribe. E se ele tentar implantar algo errado, seja a ideologia de gênero, seja lá o que for, vai cair por terra todos os planos do diabo. E a Bíblia deixa bem claro que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Guarda essa palavra no coração, mas vamos continuar crendo, orando e confiando, e não idolatrando o homem, porque algo deu errado, gente. Nós temos que saber que algo deu errado porque não houve vigilância. A idolatria, Deus não tolera idolatria. Deus, quando Moisés subiu para falar com Deus, o povo já tinha tirado o povo do Egito, lá no deserto. Moisés estava demorando, o povo começou a reclamar. Quem é esse? Cadê esse Moisés? Ele não vai descer mais, quem sabe ele foi embora ou subiu, será que eles pensaram, né? Ou que ele pegou um disco voador. E aí que o pessoal começou a reclamar. Cadê esse Moisés? O povo estava com fome e começou a reclamar, estava com sede e reclamava. Aí Deus mandava água, estava com fome e Deus mandava comida, mas o povo ainda estava reclamando. Eita, povo idólatra. Aí o que acontece? Eles fazem o quê? Um bezerro. Por consciência ou como é que diz? Por permissão de Arão. E aí fez um Deus.
de bezerro, criou um bezerro para adorarem. E Deus, vendo aquilo que Deus vê tudo, falou com Moisés: olha lá, o povo está idolatrando, olha lá, o povo tá me entristecendo, Moisés, o povo está me rejeitando, olha lá. Aí Moisés desceu, quebrou as 10 tábuas dos 10 mandamentos e ficou irado. E Deus mandou, e todos os que estavam na idolatria morreram. Deus abriu até um poço, um buraco, uma cova, e a terra engoliu a todos, porque Deus não tolera a idolatria. Nós temos que adorar somente um, que é digno de toda a adoração. Amém? Fique essa palavra aqui e que Deus abençoe a todos. Pode ter certeza, nós vamos continuar orando. O governo que vai assumir vai ser aquilo que Deus permitir. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero fazer uma pequena oração, rapidamente aqui, para terminar. Meu Deus e meu querido Pai, eu peço que o Senhor conforte o coração desse irmão e dessa irmã, desta pessoa que me ouve, meu Pai. E que o Senhor conforte o coração dele ou dela, para que eles mantenham a fé, a certeza que quando dobramos nossos joelhos, o inimigo cai por terra, porque as forças do inimigo é quebrada quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Pedimos da sua misericórdia, Pai, sobre essa nação brasileira, essa nação tão sofrida por meio da corrupção, por meio da roubalheira, por meio do engano, aonde o certo está ficando, tá virando o errado, e o errado está virando o certo. Nós não vamos permitir, o Senhor não vai permitir que o mal, que a mão maligna, que a pata suja do inimigo venha dominar esta nação brasileira. Por isso, meu Pai, abençoa o teu povo, abençoa o próximo governo, abençoa o próximo presidente, meu Pai. Nós sabemos que tudo está no teu controle. Portanto, meu Pai, pedimos simplesmente que seja feita a tua vontade. Controla e consola o coração dessa pessoa que está temendo, que está preocupado. Alguns pensam que se eu tivesse dinheiro eu sairia do país. Não vou ficar aqui não, porque aqui vai se tornar uma verdadeira venê. Não precisamos falar o restante, porque quando a gente publica esse vídeo falando, é cortado, é silenciado o nosso vídeo. Ah, meu Deus, então peça a misericórdia do Senhor, venha abençoar esta pessoa, venha guardar o coraçãozinho dela para que ela não venha ter nenhum tipo de preocupação e saber que o Senhor está no controle. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Fiquem todos com Deus. Nós estamos aqui, nesse dia tão especial, proclamação da República. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, e tenho plena certeza que Deus está no controle. Feliz a nação cujo Deus é... é isso mesmo, o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, graça e paz.